Eba! Em Casa com os Peratala, começando mais um programa diretamente desse estúdio aqui de Moema maravilhoso. Gente, eu sempre falo de boca cheia, porque é muito bacana. Aqui nós temos 2 salas, tem a menor, tem a maior. Nós somos muito bem recebidos por toda a equipe, né? Quero mandar um beijo para o Guido e para o seu sócio também. E ele se chama Estúdio Vida Moderna. Então, vocês venham até aqui. Nós estamos na Avenida Moema 300, no 4º andar, sala 41. Sejam todos muito bem-vindos a partir de agora. Gente, quando a gente fala da nossa cabecinha, do nosso psique, nós temos que recorrer a pessoas realmente profissionais maravilhosas, profissionais que vão nos ajudar e muito com a nossa cabecinha, porque todos nós passamos por problemas na vida, constantemente nós temos problemas, né? Nós temos os nossos altos e baixos, tem problema hormonal, nós temos tantas coisas na vida da gente, quantos anos que a gente não vive, né? Então, é tanta experiência que a gente tem, a cada momento, a cada segundo. Então, a vida da gente é muito cíclica e ela tem altos e baixos. Então, para isso, eu estou recebendo aqui o Dr. Matheus Trílico, que ele é neuro. Ele vai poder contar para a gente tudinho e nos ajudar também com várias perguntas interessantes daqui para frente. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Sibeli. É uma honra estar aqui, é um prazer. Nós que te agradecemos, e muito elegante, viu? Porque eu sou consultora de moda também e meu olhinho sempre está rodando, viu? Qualquer erro já fala então que a gente corrige. Pode já, né? Casar novamente com a mesma esposa, com a mesma. Porque exatamente. Quero mandar um beijo para sua esposa também, querida, e está realmente muito bonito, viu? Bom, é muito bonito o homem elegante, né? O terno, eu acho bárbaro. Realmente acho que é uma das vestimentas mais lindas que vocês usam, né? Que eu acho bonito. Mas, doutor, fala um pouquinho de você, né? Há quanto tempo formado? Você é de São Paulo ou não? Fala um pouquinho da sua trajetória. Eu sou de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Então nós somos caipirinha? Eu também sou. De Rio Preto? Não, eu sou de Tupã. Do lado. Tupã, eu fiz faculdade em Marília. Então, eu sou marinense. Eu nasci em Marília e me criei em Tupã. Que legal, Que bacana. Então, eu fiz faculdade na FAMEMA, né, que é estadual de Marília. Lá eu conheci a minha esposa, ela era minha veterana. Como é que ela se chama? Larissa. Larissa, um beijo, querida. Conheci ela lá. Aí depois a gente se mudou para Campinas, onde ela fez a residência dela. Eu fui médico do Exército. E depois eu fui cursar minha residência em Neurologia no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Paraná. Aí fui para Então Curitiba. hoje você está em Curitiba. Estou passando frio lá. Olha só, gente, uma mudança brutal, né? Porque sim, imagina, sim, São sim. José do Rio Preto é uma cidade muito quente. Não consigo mais voltar para lá agora sem ar-condicionado. Você sabe que você falou num ponto também que eu também não, para Tupã. É uma cidade extremamente quente. Eu passo mal. Olha. É uma coisa assim que não, a gente se acostuma com a gente vai, tudo a gente se acostuma na vida, né? Quando mudei de Rio Preto para Marília, eu passava frio. É isso. Agora, se voltar para lá, é calor. É verdade. E aí fiz então minha residência lá, fiz o mestrado, tive 2 filhos que são curitibanos, um piá e uma guria, igual o pessoal diz lá. E agora estou estabelecido em Curitiba, mas atendo pessoas do Brasil e do mundo inteiro. Você deve também atender online. Hoje em dia o online está muito em alta, né, doutor? Graças a Deus, né? Metade dos meus pacientes são online. A pandemia trouxe muitas coisas ruins, mas essa foi uma mudança boa, porque facilitou muitas pessoas terem acesso. Ainda mais se falar na especialidade que eu estou, neurologia, e na área, né, que eu me referenciei, não existem profissionais no Brasil e no mundo também são muito escassos. Então, a telemedicina hoje veio como um facilitador para esses pacientes. Com certeza. Agora, doutor, qual é a diferença do neuro para o psicólogo? Muito, desde o começo. Todos têm a sua importância, mas são faculdades diferentes. Sim. O psicólogo faz psicologia, né? E o neuro faz a medicina e depois faz a neurologia. Então, tem Mas, uma por outra exemplo, ele, no seu caso, você tanto abrange o lado da psicologia como do neuro, ou não? Não. Só mesmo em termos de doença? Não.
Então é diferente, né? Então o médico ele vai ver a parte médica, então a estrutura física, como que funciona aquilo, a parte de medicação, neurotransmissor, é um outro pensamento. O psicólogo, igual você citou no início lá, vai ver a psique, mais ou menos isso. Então, uma coisa é o pensamento, uma coisa é o humor, né? Outra é a estrutura física e o que está por trás daquela estrutura, incluindo as suas alterações que levam a transtornos, doenças neurológicas, por exemplo. A ansiedade, a bipolaridade, ou até mesmo, de repente, o Alzheimer. Isso. O Parkinson. Já entra mais na parte de doenças mesmo. Exatamente. Então, doenças, por exemplo, podem ser adquiridas, podem ser congênitas. Quando a gente fala de transtornos, que hoje eu trabalho com o transtorno do espectro autista em adulto e o TDAH em adulto, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente está falando de algo que nasce com a pessoa. Então, a gente está falando de uma alteração na estrutura do sistema nervoso, cérebros, o restante do corpo, que justificam essas características. Agora, doutor, você falou no lance do TDAH, né? Está muito em alta se falar hoje. Antigamente, eu acho que até existia o TDAH, mas não existia ainda essa descoberta em relação às letras e tudo mais. O TDAH, como você disse, todo mundo pode nascer ou uns nascem, outros não? E depois desenvolve? Não. Ninguém vira TDAH depois, né? Então, essa alteração... Legal, isso daí também você dizia. A alteração precisa existir desde o nascimento. O que acontece, Sibeli? TDAH é demanda dependente. Então, eu falo, uma criança de 2 anos, qual que vai ser a dificuldade? Organizar os brinquedos. Então, você não consegue fazer um diagnóstico numa criança tão cedo. Claro. Conforme vai crescendo, a demanda vai aumentando. Então, não é que vira TDAH. Entendi. Sempre teve essa alteração no cérebro, porque é uma alteração da estrutura, né, dos neurotransmissores. Sim. Só que as características começam a aparecer mais tarde, por volta de 7, 8 anos, ou na adolescência pode acontecer. Então existe a diferença entre ter um transtorno do déficit de atenção e estar desatento. Olha, e qual é a diferença? Estar desatento é uma coisa pontual. A gente pode ficar desatento por vários motivos. Está desligada porque sofreu alguma coisa, de repente recebeu uma mensagem que te deixou desconectado. Exatamente. Entendi. É uma coisa temporária. Isso. Então, uma notícia ruim, deixei a comida queimar, estava preocupado, abri a geladeira, coloquei o celular lá dentro, congelou. Estou esperando uma resposta do vestibular. Exato. Sim. Agora, se a desatenção acontece ao longo do tempo, desde a infância e adolescência, em múltiplos contextos, ou seja, vida pessoal, vida profissional, amorosa, aí é um transtorno. Aí o bicho Aí o bicho pegou. Entendi. E a gente só consegue realmente detectar isso, como você falou, né? Quando a criança ela é mesmo, né? Bagunceira, tem preguiça de arrumar, né? Então você não consegue detectar, mas a partir do momento que ela vai crescendo, você vai vendo que aquilo já não condiz mais com ela. Exatamente. Ela tem que realmente arrumar teu quarto, ela tem que, né, ser um pouco mais ligada, ou ligado em si, de responsabilidades, de comprometimento, de horário. Sim, é isso mesmo. Então, conforme vai crescendo, vai aumentando a demanda, aí fica mais fácil de se fazer esse diagnóstico. Bom, e aí? Diagnosticou. Veio o seu papel, você falou, olha, realmente, Sibeli, você tem TDAH. Como é que funciona esse tratamento? Tem tratamento? Tem solução? Como é que é? Tem. Então, assim, antes de falar do tratamento, acho que é bom a gente falar o porquê que é importante isso. A gente tem estatísticas, por exemplo, que mostram que as pessoas com TDAH têm uma propensão maior a risco, acidente não voluntário. Então, a se ferir involuntariamente. Por exemplo, acidente de trânsito, está operando uma máquina lá e se machuca porque está desatento. Então, tem riscos para essa pessoa e para a sociedade. Imagina o TDAH dirigindo. A pessoa desatenta, passa no semáforo vermelho, não vai bater só o carro dela, vai colidir contra o carro de outra pessoa. Até mesmo, imagina ele sendo um motorista de ônibus, desses fretes de ônibus que roda, sei lá, né, que você vai para fora do estado, que vai rodar mesmo. Então, para fazer viagens. Essa é a importância. Tem risco, se essa pessoa não for diagnosticada e tratada, risco não só para ela, mas para a sociedade como um todo. Aí vem a investigação médica e depois o tratamento. O tratamento, ele não é só remédio. O tratamento do TDAH ele é multidisciplinar. Então, ele vai envolver o psicólogo para fazer uma terapia adequada, mudar o
comportamento dessa pessoa, ajustar ali, por exemplo, manejo de tempo, manejo de tarefas, rotina, auxiliar nesse processo. O remédio. Aí entra o remédio, né? A gente tem medicações específicas para essas pessoas, a gente vai ter que analisar certinho qual que é o perfil de cada paciente para escolher a melhor opção, o melhor medicamento, e atividade física também é algo muito legal. Tem estudos já recentes mostrando que a atividade física, principalmente aeróbica, ajuda no TDAH em adultos, estamos falando de adultos. Tá. Então, a atividade física é outro ponto muito importante. Só para deixar claro que não é só remédio. Sim, claro. O boxe, você acha que é uma atividade que seria legal? Porque Opa! assim, ele precisa gastar, é sim, isso? Sim. Assim, a questão de ser aeróbica, um cardio de moderada a alta intensidade, é porque esse tipo de atividade física pode liberar neurotransmissores, substâncias no cérebro que melhoram a atenção e reduzem também a hiperatividade. Então essa é a ideia. Só que a gente tem um outro ponto. Essas atividades físicas devem ser evitadas próximo do horário de dormir. Se a gente está falando, bom, é verdade. Se a gente está falando que a atividade física melhora a atenção logo depois dela, não faz sentido fazer boxe à noite. Não dá. No TDAH. A pessoa não dorme, sim. Isso. Então, o certo é colocar essa atividade física, no caso do adulto, durante preferencialmente pela manhã, inclusive. Entendi, porque ele gasta bem. E vai ficar menos hiperativo, vai prestar mais atenção. Entendi. E também o TDAH, ele está muito também coligado à ansiedade pura. Então assim, nos adultos com TDAH, a gente vê que a maioria é ansioso. Por quê? Está acostumado a procrastinar, deixar tudo para a última hora, começar as coisas e não terminar, ser desorganizado, perder os objetos, esquecer de compromissos e obrigações. Então ele vive maluco, ele já sabe que assim, vai acontecer alguma coisa. Mas o que eu fico pensando é o seguinte, a pessoa já sabe que ela né, já tem esse déficit, já é atrapalhada por natureza, né? Vamos dizer assim, em português mais claro. Uhum. E a pessoa ainda, ao invés de se organizar para evitar situações piores, não. Ela arrasta aquilo e parece que ela gosta dessa adrenalina, é isso? Não diria que ela gosta, mas existe uma dificuldade em mudar. Mudar não é fácil para ninguém. Mudar não é. É muito mais fácil tomar um remédio do que mudar o comportamento. Sim. Tanto que uma terapia, para fazer efeito nesses casos, leva meses ou anos. Sim. Porque mudar comportamento é muito difícil. E a gente tem que querer também, né? Tem que querer. Aliás, depende só da gente. Não digo nem que é falta de vontade da pessoa, mas é muito difícil para essas pessoas conseguirem mudar. Porque elas geralmente vêm de uma sucessão de falhas, de projetos inacabados. Já sabem que vão falhar. Sim. Agora, doutor, como é que fica a situação da família em relação a esse filho, né? Eu fico pensando, porque às vezes assim, pode acontecer do pai também ter o TDAH e o filho herdar? Como é que funciona esse negócio? Sim, então tem uma questão genética, uma base genética muito forte por trás. O que eu quero dizer com isso? Que a gente vê que na família vários membros são afetados. Não necessariamente se o pai ou a mãe tem TDAH, os filhos terão, não é obrigatório. Sim. É multifatorial, então depende de outras questões além da parte genética, mas existe uma probabilidade aumentada. Então no consultório, como eu atendo adulto, é muito comum. O meu filho passou com o neuropediatra e TDAH. E eu comecei a ver que tudo que ele faz eu fazia também. Mas minha mãe achava normal. Entendi. Mas não era normal. Porque era outra geração, né? Isso. Aí você vai ver esse pai tem TDAH, a mãe desse pai, a avó da criança tem TDAH também. Então você acha que seria hoje, por exemplo, doutor, uma coisa extremamente comum? Não diria extremamente comum. Se a gente pensar em percentual, 2, 3% da população mundial, assim, não é extremamente comum. Porém, é muito mais diagnosticado do que antigamente. Está mais falado. Porque antigamente era sem vergonhice, né? Sim. Não consigo sentar na cadeira, não para quieto. Então era falta de caráter, né? Falta de respeito, esse tipo de coisa. Tinha uma outra forma de pensar, né? Hoje a gente já vai mais para o lado outro. médico, isso. Mas que bom, doutor, que tem então condições de você diagnosticar e tratar, Sim. né? Porque o pior é quando você não tem o que fazer. Sim, né? Isso daí também acarreta também, inclusive, como você falou, na parte sentimental, emocional, do trabalho, numa sociedade, perante a família, perante amigos. E aí consegue, através do medicamento, fazendo também a tal também atividade física, botando a pessoa no eixo direitinho, ela consegue ficar uma pessoa mais assim, assentada, mais normal, eu diria. Sim, consegue. Claro que sim. Cada caso é um caso. Sim. Mas de uma forma geral melhora muito. Tem pacientes que fizeram 4 faculdades e não acabaram nenhuma. Tem interessante, né? Pacientes que assim, são muito inteligentes, mas a dificuldade era conseguir executar a tarefa, conseguir sentar, fazer lá o TCC, né, fazer a prova.
E aí você trata, a pessoa conclui a primeira faculdade da vida. Não que ela começou, mas que ela concluiu, porque ela já começou outras várias. Então, existe assim um processo muito legal por trás. Sem falar, por exemplo, adultos casados. No relacionamento, imagina, se casar com TDAH, esquece, tem paciente que esquece o filho no elevador, tem paciente que vai... Eu não creio. Esquece na escola. Você tem que escrever um livro, filho. Vários. Esquece na escola. Gente, deve ter muita história. Muita história. Tem paciente que foi trabalhar com o carro, esqueceu que tinha ido com o carro, desatento, aconteceu um problema no trabalho, voltou de Uber. Quando chegou em casa, o carro não estava lá, estava no trabalho. Gente, pelo amor. Exatamente. E você imagina uma pessoa casar com um sujeito desse? Mas tem várias casadas. E será que tem dois autistas? Tem dois com TDAH também? Acho que existe uma tendência de neurodivergente procurar neurodivergente. Então, Meu Jesus! Tem sim. Então, gera muito prejuízo, imagina, Sim. a vida dessa pessoa. E aí vive ansioso. Você chega em casa, mas roubaram meu carro. Não roubaram, estava no trabalho. Mas como assim? É muito difícil. Não, gente, deve virar filme de comédia, viu? Olha, eu vou falar. Agora, doutor, você também tem alguma especialidade? Você também tem uma especialidade, se eu não estiver enganada, no autismo de adultos? Isso. Então, assim, a minha especialidade é neurologia. Tá. Né? A gente não tem uma especialidade em autismo ou TDAH, mas neurologistas, psiquiatras, neuropediatras geralmente podem também atuar. Isso. Sim. Então, não diria que eu sou especialista, né? Hoje tenho me tornado referência na área de adultos, mas sim, autismo e TDAH em adultos, nas duas. Os dois. Eu escolhi trabalhar com isso, poderia trabalhar com outras questões. Sei. Que bacana, olha que trabalho maravilhoso. Que Eu legal. espero que você tenha já, eu tenho certeza que já deve ter tirado muita gente dessa situação, dessa zona atrapalhada, né, do tique e o teco tá mais assim, né, atrapalhadinho e mesmo também o autismo, porque também a gente ouve muito, né, eu já entrevistei pessoas aqui também que têm filhos que têm o TDAH e o autismo junto. Sim. Queria que você me respondesse também se isso é normal de acontecer, de ter as duas situações numa única pessoa. Muito normal. Né? Então, muito. A gente vê hoje que até 80%, acho muito, mas é o que a ciência fala. Nossa, é muito mesmo. Até 80% daqueles que têm autismo também terão TDAH. De novo, questão genética, formação estrutural, neurotransmissor, tem muita semelhança entre as duas condições. Mas o autismo não é aquele que fica mais parado, só naquele mesmo movimento, ele começa uma coisa, ele se vai naquele fundinho dele, vamos supor, ele gosta de ler tal coisa, ele fica só voltado para aquele fim, ou o que eu estou falando está errado? E o TDAH já é aquela pessoa que começa tudo e não termina nada. Não, é bem mais complexo que isso. Né? Então, assim, o TDAH, a gente tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade predominantemente desatento, predominantemente hiperativo, combinado, ou seja, os dois, Sim. E com ou sem impulsividade. O autista, ele não necessariamente tem que ter o TDAH, né? Embora boa parte deles tenham. Então, esse exemplo da criança no mundinho lendo livro, se tiver um TDAH, vai ler a página e nem lembra o que leu. Entendi, nossa. Tem que voltar e ler de novo. Então, são vários fatores. E só ele sozinho sendo autista? Apenas, não sendo também com TDAH. Então, quando a gente fala do autismo em si, a gente está falando de uma pessoa que tem uma inabilidade social muito importante desde criança, tem uma dificuldade para interagir com as outras pessoas desde criança. É mais tímido, mais acanhado, mais introspectivo. Exatamente. Além do que necessita de rotina, objetividade, previsibilidade. É muito difícil para essas pessoas lidarem com imprevistos. Então, tudo é planejado, plano A, B, C, D, E para tudo. Entendi. Para o autista. Para o autista. São pessoas muito detalhistas, prestam atenção em detalhes que outros nem observam. Porém, se prendem tanto aquilo que se estiver pegando fogo no canto da nossa sala aqui, não vai nem perceber. Interessante, gente. São muito objetivos, muito diretos, muito literais. Então, e pode também ser uma pessoa que possa também ser agressivo ou não? Pode cursar com agressividade, mas geralmente é uma autoagressividade como forma de se regular. Então fica tão ansioso, tão nervoso, que acaba se apertando, se machucando. Com si mesmo. Isso. Aqueles vídeos aí que a mídia divulga, já crianças batendo a cabeça na parede, casos mais graves. É a realidade. Não são a maioria, né? Mas pode acontecer como forma de se autorregular. É incomum, pode acontecer, mas é incomum autista ser agressivo com outras pessoas. É isso que eu queria saber, tá? Não, geralmente eles não têm percepção do que estão fazendo quando isso acontece. Não é intencional, no sentido de eu quero ferir a Cibele. Entendi.
Tá? Então pode ser uma forma de se autorregular, mas não intencional. Quando existe um histórico de agressividade com outras pessoas, no adulto, por exemplo, intencional, a gente tem que pensar em outras condições ou doenças associadas. Aí é uma outra história. Entendi, é uma coisa isolada. Isso. Que interessante. Escuta, e qual é a cor que vocês utilizam? É o laranja? Do autista e do TDAH? Não, o autismo, na verdade, a gente tem essa questão da simbologia e cor é bastante polêmica, né? Sim. Então, hoje existe um símbolo da neurodivergência, que é o símbolo do infinito com as cores do espectro. Ah, tá. Porque antigamente, por exemplo, embora se use muito, mas existia o símbolo do autismo como um quebra-cabeça todo colorido. Certo. Aí começaram a questionar, porque esse símbolo do quebra-cabeça significa que é uma pessoa que não se encaixa. Entendi. Então, você vê como é que é a forma de leitura, né? Aí tem o laço, né? Começaram a colocar o laço. Então, assim, tem ainda, né? Utiliza-se bastante o laço, o quebra-cabeça colorido, mas quando a gente fala de autismo, TDAH, neurodivergência, a gente tem o símbolo do infinito com as cores do espectro. Colorido. Entendi, sim. Interessante. Agora, quanto tempo se leva para se deixar esta pessoa no eixo? Tanto sendo autista com TDAH, como também eu já conheço pessoas que têm filhos que ambos têm TDAH e um deles tem TDAH e autismo. Então eu fico imaginando, dentro de uma casa, duas crianças, né, que já estão mais adolescentes, vamos dizer assim, né, se conviverem, porque ambos têm a mesma coisa e um tem uma a mais, que é o autismo. Como é que funciona essa relação e como é que faz para você, neuro, botar em ordem essa casa? Para começar, acho que vamos ter que investigar os pais dessas crianças também. Entendi. Porque provavelmente vem deles também. Pode ter. Né? Sim. Por que eu digo isso? Parece brincadeira, mas imagina você mandar o filho todo dia para terapia, chega em casa, o filho copia o pai que é autista. Nossa. O que adianta? Nada. Então vai para a terapia fala, olha, tem que ser menos rígido, lidar melhor com a mudança de rotina, com o imprevisto. Chega em casa, os pais... O pai faz tudo... É complicado. Não dá. É por isso que tem que acender o alerta e investigar esses pais também. E aí, para colocar no eixo, depende do quão fora de eixo essa pessoa vai dar. Então, aí o tempo é complicado. Mas tanto o autismo quanto o TDAH, tratar a família. Mas geralmente é para a vida inteira. É um tratamento para a vida toda. E existe medicamento para os dois? Para o TDAH, sim. Para o autismo, não existe um remédio para o autismo. Existe um remédio para tratar, muitas vezes, aquilo que o autismo gera na pessoa. Entendi. A agressividade, a ansiedade, a depressão. Ansiolítico, de repente. Sim, uma das opções. Tá? Insônia também é muito comum nos pacientes autistas. Geralmente, desde criancinha, tem dificuldade para pegar no sono. Entendi. Isso tudo a gente tenta tratar com medicamento, além da abordagem com terapias. Agora, o autista, ele também é uma pessoa que, por exemplo, até para comida ele também é detalhista? Ou ele come de tudo? Varia bastante, mas sim, boa parte tem até uma seletividade alimentar, muitas vezes relacionada, aí no caso dos adultos, com textura dos alimentos. Como assim? Por exemplo... Tipo coco? Coco ralado. Coco ralado é uma textura que muitos não gostam. Tem paciente que fala, textura de jiló, de quiabo. Eu falo, também não gosto, aí não vale. Entendi. Mas depende da textura. Eu sei. Muito molhado, muito seco, quando mistura os alimentos. Então tem paciente... doce com salgado. Isso. Então não faz sentido você, por exemplo, fazer lá um milkshake e colocar aquelas bolinhas, né, de chocolate e tal. Sei. Porque aí é o duro com o líquido não faz sentido. Então existe essa questão sensorial que pode influenciar na seletividade. O que mais que eles têm assim, em relação a cores? Etiqueta, cores de roupa... eles gostam de ser uma coisa mais descontraída, nada apertando. Como é que funciona essa parte? Então, tem toque? Tá. Então, assim, ainda nessa parte sensorial, eu brinco que um dos possíveis futuros critérios diagnósticos para o autismo vai ser se corta a etiqueta das roupas. Porque a maioria arranca as etiquetas. Fica quieto que eu também tiro as etiquetas da minha roupa toda, filho. Pode acontecer. Pode eu ser não normal. suporto etiqueta. Sim. Eu trabalho com moda há 40 anos, gente, mas tem uma coisa que me irrita profundamente, é a tal da etiqueta me beliscando. Sabe aquela coisa que fica te cutucando ali? Ou então eu tô com uma blusa e fica aquela etiqueta meio que em pé, meio que assim, eu falo, gente, essa eu tô do lado sentindo... acho que incomoda todo mundo, mas essa aqui atrás é mais complicada. Claro, pessoal, isso não é um diagnóstico de autismo, né? Eu já tô virando autista. Mas assim, tipo, é uma coisa que me incomoda.
Esse raspar na minha pele é uma coisa que... Mas, sim. Geralmente, os neurotípicos são menos sensíveis a isso, porém, Entendi. podem sentir Sim. também. Quando a gente fala de autista, TDAH, mas principalmente os autistas, costumam ser mais sensíveis. Então, tem um paciente que escolhe a roupa, não pela marca, mas se a etiqueta é essa costurada ou aquela que é printada, né? Sim. Porque aí não incomoda. Sim. Pelo tecido, se é um tecido que incomoda, igual renda. É mais áspero. Renda para mulher nem autista é péssimo, é algodão. Né? Não usa renda. É muito difícil. E se você for pensar bem, né? Eles não estão errados, né? Acho que não. Não, porque a etiqueta realmente incomoda. A renda é uma coisa mais áspera. Eles gostam de sentir conforto mesmo, na verdade, né? Uma coisa que seja mais confortável para o corpo deles, para a pele. Tanto que mulheres autistas reclamam muito que lingerie, por exemplo, é feita pensando em mulher que não é autista. Porque é extremamente desconfortável. Sim. A renda, é frufru, não sei o quê. É difícil achar uma que seja bonita e confortável. Então, isso é um problema. A questão auditiva, barulhos repetitivos. Então, eu tô ouvindo ali o barulho do computador. Pro autista, aquilo vai irritando. Incomoda. Uma torneira gotejando. A chuva que a gente gosta, pro autista pode ser péssimo, né? O bater ali da gota no telhado. Fica tum e tum. Sim. Entendi. Geralmente barulhos repetitivos incomodam bastante. Alguém mastigando do lado, bater do talher no prato pode incomodar. Claridade, luz. Geralmente a luz branca, a luz fria incomoda. O cheiro, são pessoas que podem notar mais intensamente o olfato do que outras pessoas, então... Incomoda mais. Incomoda ou até percebe mais. Então, nota alguma coisa que está estragando então tá e ninguém percebeu. Entendi. Ou então está aqui, de repente, nosso cheiro está tão gostoso, ele sente muito mais apurado, de repente, ou se está estragado também. Exato. Podem ser pessoas que têm dificuldade de localizar ali o corpo no ambiente, então são estabanados, né? Se bate, ele tromba, fica roxo, não sabe o que aconteceu. Aquela criança que derruba o copo, vai pegar, derruba a comida. Desastrado, pode ser desastrado também. Certo. Agora, no caso, por exemplo, descobriu-se que então... Nossa, 2 minutinhos só, Jesus! Então, fala alguma coisa que você acha que é importante que nós não falamos, acho que é melhor deixar para você falar. E também seus contatos também. E aí você vai ter que voltar, porque eu gostei demais. Que bom. Quero mandar um beijo para André Fericônio, que é assessora de imprensa dele também, que é uma querida. Tem trazido pessoas maravilhosas aqui no Caso Conspiratável. Que legal. Então, assim, acho que a mensagem é, se você suspeita que pode ter qualquer uma dessas condições, deve procurar ajuda, porque existe sim tratamento. Mas está na moda. Moda é algo que passa, moda não gera prejuízo. Verdade. Moda é algo legal, algo gostoso. Sim. Agora, autismo e TDAH não estão na moda, estão em evidência. E é muito importante a gente falar sobre eles para que as pessoas consigam ter um diagnóstico correto e consigam se tratar e ter qualidade de vida. Claro. Então, assim, sem preconceito nenhum, se você acha que está sofrendo, que está tendo prejuízo na sua vida por causa dessas possíveis condições, vale a pena buscar o diagnóstico. Com certeza. E para ontem, né? Doutor, eu amei te conhecer, amei mesmo, de verdade. Gostaria que você voltasse mais vezes. Sempre que você vier a São Paulo, pode vir aqui, que será um grande prazer. E, gente, olha, me sigam nas minhas redes sociais, no meu canal do YouTube Sibeli Atala. Nosso programa ele é diário, de segunda a sexta, das 8 às 8h30 da noite, horário de Brasília, pela rede STP TV. E nós passamos por outras plataformas digitais. Então, fica aqui, o meu beijo. Fala a sua rede também rapidinho, doutor. Sim, é só seguir. Tem o meu site, mateustriliconeurologia.com.br, tem o Instagram, Dr. Mateus Trilico, Mateus Trilico Neurologia. É só procurar que vai achar. Mateus Trilico só tem eu. Muito bem. Então, um beijo, doutor. Obrigado. Beijo, gente. Obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.